e a gente chama aqui agora o repórter Rafael Pelite para conversar com a gente. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Lara, tudo bem com você? Boa tarde a você que nos acompanha no Poder Expresso. Prazer estar aqui ao vivo com você. Boa tarde. Bom, antes da gente falar do discurso de Lula, né, que teve vários momentos ali impactantes, eu quero que primeiro você explique o que foi esse evento. Tiveram momentos importantes, né, inclusive obras que foram depredadas durante os atos do 8 de janeiro de 2023 e que foram devolvidas, restauradas e devolvidas agora, né? É isso, Lara. O evento teve uma série de atos, né? Para relembrar os 2 anos do 8 de janeiro, os atos golpistas, né? Segundo ali as investigações da Polícia Federal, que nos últimos meses já vem vindo à tona. E esse evento tiveram alguns momentos, entre eles eles celebraram ali o retorno de obras de arte que foram danificadas durante aqueles acontecimentos do dia 8, né? Então, tivemos, por exemplo, um relógio do século XVII que foi trazido por Dom João VI ao Brasil. Esse relógio teve que ser enviado para a Suíça para que ele pudesse ser consertado. Tivemos também, ao todo foram 21 obras de arte, entre itens e obras de arte que foram reintegrados ao patrimônio do Palácio do Planalto. Entre eles também tem o painel As Mulatas, de Cavalcante, que também foi reintegrado ali ao Palácio do Planalto. E, enfim, e ao longo desse evento tivemos muitos discursos hoje ao longo do Dia do Planalto, né? O primeiro deles, que abriu o evento, foi a primeira-dama Janja. Ela fala sobre a reintegração desse patrimônio, ela faz também uma série de ligações entre arte e liberdade, entre arte e democracia, enfim, e isso ao longo do evento, tanto ela, o presidente Lula e uma série de outras pessoas que discursaram, representantes de outros poderes, fizeram essa relação entre arte e a democracia. É uma coisa que a gente vai entrar mais à frente, né, até no discurso do presidente Lula, mas a primeira-dama Janja, que fez primeiro esse discurso inicial, ela fala também do filme Ainda Estou Aqui, né, o filme foi muito citado ali durante, aproveitando esse gancho do filme, né, com o Globo de Ouro que a atriz Fernanda Torres ganhou. O presidente Lula até ligou para ela depois do que ela recebeu o prêmio, enfim, teve até uma ligação que o Lula publicou nas redes sociais. Então, esse filme que trata sobre ditadura, que trata sobre autoritarismo, e a relação ali da família Paiva, que foi vítima disso. Então, se o Ainda Estou Aqui foi bastante citado, né? Então, para fazer essa relação entre democracia e a arte. Mas aí o presidente Lula, como a gente daqui a pouco vai falar, também citou isso durante o discurso, Lara. Pois é, ele surfou um pouquinho ali no hype, né? Ele e Janja, do filme Ainda Estou Aqui, que está em alta. Esse foi um dos pontos principais do discurso, né? Esse momento que ele fala, ainda estamos aqui. E ele fala bastante também, especialmente nesse momento, da defesa à democracia e se coloca também ali como parte de um grupo que defende majoritariamente, primariamente, a democracia, né? Então, entre até as medidas, ele também assinou um decreto, né? Que é o que cria o prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. Que, enfim, esse prêmio vai ser entregue para pessoas que fizeram alguma coisa, tiveram um ato, né, na sociedade que fortalecessem esse senso, que fortaleçam esse senso democrático, esse sentimento de democracia. E esse prêmio vai ser concedido pelo Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União. Falando agora sobre o discurso do Lula, já entrando nisso, Lara, ele abre o discurso dele oficial, que ele teve, que ele tem que ter um discurso oficial, só que ele começou falando por improviso. Ele até um discurso de bastante bom humor dele. É bom a gente lembrar que é o primeiro discurso do presidente Lula em público desde que ele voltou a trabalhar no Palácio do Planalto, desde as operações que ele fez no final do ano, o primeiro evento dele no Palácio do Planalto, ele que voltou ao Planalto nessa semana, no dia 6 de janeiro, segunda-feira. Antes, depois que ele se recuperou, ele vinha despachando e conduzindo reuniões no Palácio da Alvorada e também na residência oficial na Granja do Torto. Mas, segunda-feira dessa semana, ele voltou para o Palácio do Planalto e teve esse primeiro discurso, um discurso longo, que ele começou pelo improviso, depois ele até brincar, agora eu vou começar a ler o meu discurso. E ele começa o discurso falando, queremos dizer a todos em alto e bom som, ainda estamos aqui, e faz uma série de defesas à democracia, cita a questão dos ataques à Praça dos Três Poderes, cita também a questão da ditadura
do período da ditadura militar sofrido no Brasil. E a gente separou também uma sonora, né, um trecho dessa fala do presidente Lula para a gente acompanhar junto com a nossa audiência aqui no Poder Expresso. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que, se estamos aqui, é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam um só, concentrado nas mãos dos fascistas. A Constituição seria rasgada e os direitos humanos suprimidos. Se hoje podemos nos guiar pela ciência e vacinar nossas crianças, é porque a democracia venceu. Caso contrário, doenças já erradicadas como o sarampo e a paralisia infantil estariam de volta. E as novas pandemias repetiriam a tragédia da Covid-19, quando centenas de milhares de pessoas morreram pela demora na compra de vacinas e pelas fake news contra os imunizantes. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. E tantas outras obras inestimáveis teriam o mesmo destino da tela de Di Cavalcanti, vítima do ódio daqueles que sabem que a arte e a cultura carregam a história e a memória de um povo. A arte e a cultura que as ditaduras odeiam, a história e a memória que sempre tentaram apagar. Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. Se hoje podemos contar histórias e ver as histórias livremente contadas no cinema, no teatro, na música e na literatura, é porque a democracia venceu. Depois eu discurso do presidente Lula, e é muito interessante um ponto, Lara, que ele fala sobre liberdade de expressão, liberdade artística e etc., porque esse é um dos termos que a oposição, principalmente a oposição bolsonarista ao governo Lula, mais batem no governo, batem no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão de liberdade de expressão, que está muito ligado a essa questão nas redes sociais, bloqueio de contas, ou muitas vezes a ataques, né? Porque enquanto a esquerda faz essa posição e o judiciário tem entendido que alguns movimentos dessas pessoas desse espectro político não são, na verdade, liberdade de expressão, são, na verdade, acusações, calúnias, ataques,
a direita mais bolsonarista principalmente, entende que isso, que ao bloquear contas, ao pedir esses bloqueios, isso na verdade interfere na liberdade de expressão. E é um discurso muito interessante no momento que a gente teve, a gente não vai falar sobre isso mais a fundo, sobre o anúncio, né, o pronunciamento do Mark Zuckerberg, o CEO ali, o dono do Grupo Meta, do Facebook e do Instagram. Um momento que o mundo vive começa a viver nos últimos meses, desde a eleição do Donald Trump, com essa coisa das redes. O Lula fala bastante sobre liberdade de expressão, um ponto interessante que a gente teve no discurso, né? Mas ainda assim, internamente, por conta de principalmente questões ali no Congresso, a articulação do governo por vezes é complicada. Quando voltar em fevereiro, vai ter que aprovar o orçamento. Muita gente, às vezes, pensa, tem gente que pede ao presidente Lula para que ele, pediram ali internamente ao presidente Lula, para que ele, de repente, tivesse um discurso menos político, entre aspas. É difícil a gente não falar de política em um ato como esse. É difícil o Lula não falar de política em um ato como esse, mas pediram para que ele segurasse um pouco, mas o discurso dele foi bem impactante, né? Quando ele fala que se o golpe tivesse dado certo, ele poderia estar exilado, podia estar morto, podia estar preso, enfim, ele abrange vários temas com relação à democracia, com ligação ali a 8 de janeiro, e dizendo que a democracia venceu. Por mais que ele diga também que pessoas de vários espectros políticos estão ali unidos por uma causa em comum, o que não deixa de ser verdade. Isso aí, teve uma pesquisa recente que aponta que 86% da população brasileira é contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Então, assim, a gente tem uma maioria avassaladora da população que é contra a destruição que foi feita, mas, enfim, né? Às vezes o entendimento de um ou de outro varia, às vezes algumas pessoas, a maioria até em outras pesquisas apontam, entendem que foi uma tentativa de golpe, mas outras entendem que foi um ato de vandalismo por si só, né? Às vezes por revolta, porque o seu candidato perdeu a eleição, enfim. Mas é interessante a gente ver esse discurso do Lula. Falando sobre essa parte de exilado ou morto, ele falou também diretamente sobre a tentativa de atentado, o planejamento, na verdade, de um atentado, que também chegou a haver uma tentativa, pessoas posicionadas, né? Dos Kids Pretos, né? O grupo de elite de militares, tanto da ativa quanto da reserva, que se reuniram. Entre eles, o vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Walter Braga Neto, que foi preso, inclusive, envolvido num plano para fazer um atentado contra o então presidente eleito, né? Eleito em 2022, Lula, o vice-presidente eleito na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente também separou essa sonora do Lula falando sobre esse plano para matar a ele e essas outras autoridades. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, sabe, de um atentado, de um bando, sabe, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando, se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu devia pôr Alckmin. Eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro, e é importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé. Eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo, e eu fui afastar para trás e o banquinho acabou, e eu não levitei. Caí e bati com a cabeça, e eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole, porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso.
eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. E eu queria falar... Pois é, então a gente vê esse discurso do Lula, que assim, com um tom bem político, né? Ele até dá no final um recado ali pro comandante da aeronáutica, ali o brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, que estava presente, né? Teve a presença do ministro da Defesa, José Múcio, os 3 chefes das Forças Armadas, no evento do 8 de janeiro, para também mostrar essa pacificação. Mas o presidente, para também contextualizar, além dessa questão do plano para matar a ele, ao Moraes, que ele chamou de Xandão, né, um apelido que a gente tem, a gente também vai falar sobre isso, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula, ele estava falando sobre, às vezes, né, contando algumas vezes que ele diz que escapou da morte, né? Primeiro ele fala sobre a infância dele, que ele cresceu ali em Caetés, no interior de Pernambuco, uma região muito pobre ali na época, principalmente, enfim, que muitas crianças passavam fome. Ele falou que até os 5 anos de idade ele correu o risco de morrer pela fome. Depois ele fala de quando ele teve câncer. Ele fala sobre uma viagem que ele teve ano passado para o México, que o avião deu um problema e ficou voando com apenas um motor funcionando por 5 horas e meia. Ele teve que aterrissar. Falou sobre a tentativa, o plano para essa tentativa de atentado contra ele em 2022. E também falou sobre esse tombo na cabeça, às vezes que ele comenta, né, que ele fala que escapou ali da morte, para a gente contextualizar toda a fala do presidente Lula, que a gente recortou a partir do momento que ele fala da tentativa de atentado. Então a gente viu no começo que, quando ele fala que tentaram matar ele, o Alckmin, o Xandão, né, como é o ministro Alexandre de Moraes, ele brincou com o ministro de Alexandre de Moraes sobre isso. A gente vê que o discurso do presidente Lula, mesmo com um tom muito sério com relação à democracia, com um tom firme, com mensagens firmes, ele também foi um discurso permeado de muito bom humor. A gente viu ali agora um pouco, a gente separou mais uma sonora que ele fala tanto sobre o Xandão, né, explicando, falando do apelido do ministro Alexandre de Moraes, e também, Lara, sobre uma gafe que ele cometeu, né, que ele diz ser um amante da democracia e não marido. E quando ele vai explicar isso, ele acaba dizendo que é porque os maridos muitas vezes acabam sendo mais apaixonados pelas amantes do que pelas mulheres. Isso pegou mal. Eu estava lá presente no evento. A primeira-dama Janja fez uma cara nada boa pro presidente Lula, né? Fez um olhar ali quase que fulminante. A gente vai chamar a sonora agora. E eu queria fazer uma lembrança aqui. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco. É isso, né? Fala polêmica e um pouquinho engraçada por um lado, mas que não pegou tão bem do presidente Lula, né? E a primeira-dama Janja estava sentada um pouco atrás dele, né? Estava sentado do lado, num dos lugares dispostos, mas para falar, os convidados, o presidente Lula também, iam ao púlpito, e aí acabou fazendo essa fala. Claro, a imagem não mostra, né, até porque a filmagem é da EBC, mas para quem estava lá presente, deu para ver que a primeira-dama ficou um pouco incomodada com essa fala, e também a brincadeira do presidente Lula com o ministro Alexandre de Moraes a respeito do apelido Xandão. Pois é, eu ia te perguntar isso, né? Você já falou de Janja, que teve essa cara de insatisfação, mas deu para ver outras reações ali de choque com essa fala do presidente Lula?
ali eu presente, eu foquei principalmente na primeira-dama Janja. Os aliados do presidente Lula, os outros ministros, acabaram rindo ali com a situação, mas eu confesso que eu foquei mais na Janja. Mas nesse vídeo, se a nossa audiência quiser voltar ali um pouco depois do programa, ou ouvir depois, a gente consegue perceber, logo depois que ele fala isso, um tipo de espanto, sabe? De alguma pessoa que estava perto de algum microfone que acabou captando uma sensação de espanto por ali. E também é bom explicar o que o Lula fala, que o povo do apelido Xandão. O apelido Xandão, na verdade, surgiu de um áudio do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que chega, ele fica ciente de um mandado de prisão que o Alexandre de Moraes assina contra ele, ele grava um áudio que roda, tem grupos de WhatsApp na época, bolsonaristas, e ele chama, enfim, faz uma série de xingamentos, e ele chama o Alexandre de Moraes de Xandão. E desde então o apelido pegou, tanto para quem apoia, para quem gosta do ministro Alexandre de Moraes, quanto para os opositores, para quem não gosta dele. O Xandão acabou pegando depois disso, caindo nas graças da população, o apelido. Mas essa é a origem a primeira pessoa que deu essa alcunha ali para o Moraes foi o ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson.